A alegria de acordar, tomar um bom café da manhã e poder começar um novo dia. Pessoas se levantam com motivações variadas e essas motivações guiam suas vidas. Tantos projetos caminham pelas cidades e a euforia por viver parece tomar conta de todas as pessoas. Mas existe algo que muitas vezes está escondido nas escadarias de uma faculdade, nos vagões do metrô, nos restaurantes mais caros ou os mais simples. Esse algo é muitas vezes silencioso, inesperado. Qual é a cara da depressão? Alguns apontam a tristeza profunda, outros, o isolamento. Se negar esses interiores, o que você acha sobre alguém que vive sorrindo? É simpático, é extrovertido. No meio de tanta gente, tantas expressões, como será que ela se manifesta? E nós, sabemos reconhecê-la? Sabemos ajudar? Então, eu tive depressão com 12 anos, né? 11 anos na verdade. Na época não era uma coisa que era tão falada, então, na verdade, se houvesse alguém que falasse sobre depressão, era tipo, pessoas mais velhas, pessoas que estão, sei lá, na crise de uma idade. Mas você falar de depressão na adolescência era algo que não existia, sabe? E aí, tipo, eu comecei a ter, assim, foi meio que uma mistura de fatores, assim. Meus pais, eles não sabiam nem como reagir, porque eu sempre fui, tipo, muito certinha nas coisas, sabe? Então, eu tirava nota boa, aquela coisa previsível de crente que nasceu na igreja. E aí, quando deu essa época, eu comecei a ficar, tipo, muito rebelde, sabe? Tipo, responder pros meus pais, coisas que eu nunca fiz. Então, tipo, foi uma mistura de hormônios e depressão, assim. Então, pra eles foi difícil de identificar, onde começa e termina a rebeldia da cidade e onde começa e termina algo que é mais grave, sabe? Então, meus pais não sabiam o que fazer, tipo, ninguém na minha família tinha tido depressão, não era algo comum, não era algo falado. E aí, teve uma época que minha mãe chegou pra mim e falou, filha, não, você não tem mais opção, você vai pra uma psicóloga. Sim, no consultório aumentou muito os casos de depressão e ansiedade, né, no público jovem. E eles, assim, os pais têm procurado ajuda porque justamente não sabem muito como lidar com isso, né? E às vezes até a escola também não sabe muito como lidar com isso, porque era uma doença, né, de um público mais adulto e agora a gente está se assustando ao ver, né, crianças e adolescentes passando por essa situação. Então eu acabei sofrendo com depressão dos meus 11 aos meus 16, mais ou menos. A maioria das pessoas não sabia que eu tinha depressão, não é uma coisa que... Tipo, se você me conhecesse antes, se você me conhecesse naquele tempo, talvez você soubesse. Quem me pegou só nessa época não sabia que o que eu tinha era depressão, porque só me conhecia daquele jeito, sabe? Então, isso mascara muito a sua personalidade, sabe? É uma fatia muito grande que vem sobre você, sabe? Todos os lados da sua vida, na verdade. A depressão e a ansiedade normalmente acontecem juntas, são quadros complementares, infelizmente, e eles são muito incapacitantes. Então, muitas vezes as pessoas deixam de fazer coisas que elas gostavam, que elas tinham habilidade. Toda a produção da pessoa fica comprometida quando eles estão assim. E aí, rapaziada, a gente tá aqui no Vão do MASP, a gente encontrou o Vitor e o Vitor vai falar um pouco pra gente sobre o contato que ele teve com a depressão, como é isso hoje em dia. E quais são os seus sintomas que você sente hoje em dia? Olha, você não sente vontade de fazer nada. Nada te supre o prazer. A gente tenta escapar de alguma forma. Escapar, indo encontrar seus amigos, indo beber, indo usar outras coisinhas, né? Indo, sei lá, fazer o quê? Você tenta escapar, de uma certa forma, você vai ver uma exposição legal, eu gosto de ver uma exposição. Gosto de arte? Eu adoro. Ou, sei lá, gosto de ir no parque, ou andar na rua, tanto faz. Mas quando você volta a ficar sozinho de novo, em casa ali, com seus pensamentos, quando você tá conversando com você...
Assim, os principais sintomas, na verdade, giram em torno disso mesmo, assim, de uma falta de força, uma falta de energia, uma melancolia ou muitas vezes uma irritabilidade. Então, são quadros assim que dão sinais, mas nem sempre as pessoas que estão em volta conseguem perceber realmente, porque muitas vezes as pessoas disfarçam o que estão sentindo. E aí teve um dia que eu tive uma crise. E foi a pior crise de depressão que eu tive até então. Fazia vários anos que eu já estava meio que liberta daquilo e eu não sabia que você podia ter uma crise depois de anos que você estava curada, e foi o que aconteceu comigo, sabe? Teve uma situação específica que eu sabia que era um gatilho meu, e na hora que aconteceu eu sabia que eu ia ficar muito, tipo, poderia levar a uma coisa ruim, e foi o que aconteceu. Você sente um lixo, você sente bosta, você sente totalmente inseguro, você acha que nada vai dar certo, que sei lá, né? Você entra naquele mood bad vibes, sabe? Bad, deitado o dia todo e é isso. Tipo, você perde o tesão da vida, às vezes. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas não falam muito o que estão sentindo, né? Acabam disfarçando um pouco esses sintomas. Então, fica confuso para as pessoas que convivem com o paciente, no caso, entender até onde é uma doença, até onde é uma opção. Então, assim, surge muito preconceito em relação a isso. Mas, sem dúvida, é incapacitante. Assim, os principais sintomas, na verdade, giram em torno disso mesmo, assim, de uma falta de força, uma falta de energia, uma melancolia ou muitas vezes uma irritabilidade. Então, são quadros assim que dão sinais, mas nem sempre as pessoas que estão em volta conseguem perceber realmente, porque muitas vezes as pessoas disfarçam o que estão sentindo. Eu comecei a chorar, naquele dia, tipo, eu chorei o dia inteiro, sério. Eu chorei no banho, eu chorei escovando os dentes, eu chorei comendo, eu chorei bebendo água, eu chorei, tipo assim, eu não sei como eu ainda tinha água pra chorar. Porque, tipo, e minha irmã virava pra mim e falava, Vi, mas por que você tá chorando comendo? Tipo, achando que era até frescura, assim, sabe? Tipo, eu não falava nada, era só lágrimas correndo, assim, sabe? É involuntário, é uma tristeza que você não segura, o seu corpo processa por você, sabe? E aí eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu tava, tipo, sabe quando você tá tão fraco? Emocionalmente, fisicamente, mental, tudo, sabe? E aí eu fui pra esse último andar da nossa casa, tal, que não tinha ninguém. E aí eu lembro que eu tava com a minha Bíblia, assim. E aí eu abri minha Bíblia e eu falei, Deus, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E como foi a pior crise, foi num nível que eu não tinha sentido até então, sabe? Então, cara, eu comecei a ouvir vozes, foi horrível, assim, horrível mesmo. Eu comecei a ouvir vozes e eram as vozes me mandando me matar. Então a gente tinha uma janelinha, que era uma janela circular, bem típica das casas, pelo menos na região de Boston, tal, que são casas históricas. Uma janelinha redondinha, assim. E ela é pequenininha, sabe? Mas eu ouvia, tipo assim, sabe quando as pessoas falam tanto que você tem vontade de fazer só pra calar? No seu caso, durante todo esse período, não teve nenhum sintoma que foi parecido com esse? Foi só, por exemplo, uma tristeza ou não entendeu o que está acontecendo? Teve algo que, por exemplo, uma mutilação, alguma coisa do tipo? Eu já pensei muitas vezes, mas eu sabia que se eu fizesse, eu seria a desolação dos meus pais, sabe? Tipo, de ver aquilo externalizado de algo que era interno, sabe? Então, é muito doido, porque, tipo, eu sei que cada um tem essa experiência, sabe? Mas, no meu caso, eu falei, tipo, eu não tinha coragem de me matar, porque eu falava, Deus, eu vou ficar longe de vocês, eu não consigo, sabe? Mas chegou um momento que eu falei, Deus, se você tem misericórdia, tira a minha vida, sabe? Quantas vezes eu fiz essa oração, sabe? Então, eu acho que eu já tive, tipo assim, eu coloquei de limite, sabe? Porque eu falei, Deus, se eu for além disso, eu não tenho volta.